Moeda é todo objeto que serve para facilitar as trocas entre bens e serviços em uma economia. Antigamente, antes da existência da moeda, as relações de troca eram feitas por meio de escambo. Ou seja, quando uma pessoa, um indivíduo, precisava de confecções, ele trocava por aquilo que ele possuía, seja carne, seja sapato ou qualquer outro bem em que ele tivesse, em troca daquele bem que ele precisava. Só que chegou-se num momento, num tempo, em que nem todo mundo mais precisava de sapatos, nem todo mundo mais precisava de outros bens em troca. Daí surgiu a necessidade de criar um instrumento que servisse para intermediar as relações de comércio entre dois indivíduos. Portanto, se não houvesse moeda, os produtores teriam que pagar essas suas despesas com produtos. E se o credor não quisesse receber esses produtos, seja lá qual fosse, criava-se um impasse. Então a moeda possui algumas funções. A primeira delas é meio de troca, como já explicamos. Uma segunda função da moeda é reserva de valor. O indivíduo detentor de moedas possui moeda com essa finalidade também de guardar e servir como enriquecimento. Unidade de conta. Antigamente era muito difícil você calcular a riqueza de uma família, de um estado, de um país, porque não existia algo que convertesse toda a produção em uma unidade comum. Por exemplo, como calcular a tonelada dos produtos agrícolas produzidos com as outras unidades de medida dos outros bens. Eram unidades de medida diferentes. Então, converte-se toda a produção em moeda e soma-se os valores, a fim de que se obtenha a produção total daquele bem. Isso é unidade de conta. Padrão para pagamentos também. As despesas, eram quitadas por meio da moeda. Essas são as principais funções da moeda. E a demanda por moeda? Existem 3 tipos de demanda por moeda. A primeira delas é a demanda por transações. Ou seja, eu preciso de moedas para pagar as minhas contas, para realizar o meu consumo, para atender às minhas necessidades. A segunda demanda de moeda é por precaução, ou seja, eu preciso de moeda para guardar uma reserva de valor para fazer proteção frente a momentos de incertezas ou de crises futuras. Depois que eu gasto a minha renda com a demanda por moeda para transação, para realizar meus consumos, minha compra, minha aquisição de bens e serviços, depois que eu reservo parte do valor para poupança, para imprevistos, o que sobra, o consumidor ou o indivíduo utiliza a moeda para especulação. E o que seria especulação? É ganhar dinheiro ou render a sua moeda em função da taxa de juros. Então, o especulador, ele espera aumentar a taxa de juros para fazer uso daquela moeda, daquela parte da renda, em algum tipo de investimento, seja investimento produtivo ou investimento em títulos e ações. Iremos ver a diferença desses 2 tipos de investimento mais à frente, a fim de que o indivíduo consiga ter uma rentabilidade. E essa rentabilidade é o quê? É essa moeda, essa renda, essa parte da renda que foi aplicada nesse investimento acrescida dos juros. Então, nós temos 3 tipos de moeda. Demanda por moeda para transação, demanda de moeda por precaução e a demanda de moeda por especulação. Bom, esse gráfico ele ilustra a demanda por moeda. Essa parte azul ela diz que a demanda por moeda para transação e para comercialização ela é fixa, ou seja, ela depende apenas do volume de despesa ou do volume de consumo do indivíduo ou do consumidor. O gráfico, representado pela linha vermelha, de forma decrescente, diz que a demanda por moeda para especulação ela depende de um fator. E esse fator nós chamamos de taxa de juros, representada pelo eixo vertical e a letra I. O eixo horizontal nos informa a demanda por moeda. Portanto, quando a taxa de juros é alta, a demanda por moeda para especulação, apenas para especulação, é baixa. Quando a taxa de juros é menor, a demanda por moeda para especulação
é maior. Então, nós temos uma relação inversa entre taxa de juros e demanda por moeda. E a oferta de moeda? A oferta de moeda, diferentemente da demanda, ela não depende da taxa de juros, porque apenas um órgão, apenas um indivíduo, apenas um participante das relações econômicas possui o poder e a autorização para interferir na quantidade, ou seja, na quantidade de moeda ofertada, que é o governo. Portanto, a emissão de moeda é a atribuição exclusiva do governo e depende da política econômica adotada. Então, o governo ele tem o poder de provocar um excesso de moeda ou de diminuir a quantidade de moeda em circulação. Apenas ele. Sendo que uma dessas duas decisões provocam alguns tipos de fenômeno dentro da economia, relacionada com a liquidez. Então, liquidez é a relação entre a quantidade de moeda em circulação e a quantidade de bens e serviços produzidos em determinado período. Isso quer dizer que quando a economia produz mais bens e serviços do que moeda em circulação, nós temos o quê? Um excesso de bens e serviços e uma falta de moeda em circulação. Da mesma forma que quando o governo emite mais papel moeda do que a quantidade de bens e serviços produzidos, nós temos um excesso de moeda em circulação. Portanto, esses dois exemplos ilustram o que nós chamamos de excesso de moeda ou excesso de liquidez e falta de moeda ou falta de liquidez. O que é então o excesso de moeda? Quando a emissão de moeda for superior ao crescimento da produção. Então, existe muito dinheiro e pouco produto para ser adquirido. O que é que isso causa quando tem muito dinheiro e pouco produto para ser adquirido? Inflação, aumento de preço. Falta de moeda. Quando existe uma crise econômica, porque a falta de moeda dificulta a comercialização. Não tem dinheiro no mercado para se adquirir os bens e serviços produzidos pelos empresários. Então, dessa forma, os empresários não conseguem vender parte da sua produção. Nós chamamos isso de crise econômica. E gera o quê? Desemprego. Então, mais uma vez, reforçamos o conceito de que a economia precisa de um equilíbrio. Não pode haver excesso em nenhum dos seus fatores, nem excesso de moeda, nem falta de moeda. Por isso, existe uma instituição, um órgão que controla a oferta de moeda dentro do governo. Iremos ver daqui a pouco. Esse gráfico ilustra a oferta de moeda. Observe que nós temos no eixo vertical, da mesma forma, a taxa de juros e no eixo horizontal, da mesma forma, o eixo da demanda por moeda. Observe que a linha vermelha ela é vertical, ou seja, ela não sofre interferência da taxa de juros, ela é dada, ela é fixa, pois ela depende apenas da decisão do governo em aumentar ou diminuir a quantidade de moeda em circulação. E onde é que ela é determinada essa taxa de juros de equilíbrio no mercado? Dentro do mercado monetário, onde se encontra a demanda e a oferta por moeda em circulação. Crédito. Qual a interferência, o que é e qual a importância do crédito dentro da economia? Primeiro vamos conceituar. Crédito é a concessão de uma quantia de moeda pela promessa de pagamento futuro. Então, uma instituição financeira autoriza ou permite o empréstimo ou o financiamento de algum bem por meio da promessa de que esse empréstimo será pago no futuro. Então, a parte que empresta nós chamamos de credor. E aquele que toma emprestado nós chamamos de devedor. O crédito para o produtor, ou seja, o dinheiro que é dado ao produtor com a finalidade de aumentar a sua produção, nós chamamos de financiamento. E o dinheiro ou o crédito dado para o consumidor com a finalidade, como o nome diz, de consumir, de ser revertido na aquisição ou compra de algum bem que satisfaz a sua necessidade, nós chamamos de empréstimo. Então, quando um empresário recorre até uma instituição financeira para buscar um recurso financeiro a fim de aumentar a sua produção, seja reformar o seu estabelecimento comercial, adquirir um veículo, comprar uma máquina ou equipamento que melhore, que torne o seu negócio mais produtivo, ele está recorrendo a um financiamento. Quando uma família ou um indivíduo recorre à instituição financeira a fim de buscar um dinheiro
para adquirir um bem ou serviço que satisfaça a sua necessidade de consumo, ele está tomando um empréstimo. E qual a importância do sistema financeiro nacional na regulação dessa quantia emprestada, na regulação da taxa de juros de mercado? Então, o sistema financeiro nacional é todo o conjunto de instituições financeiras que emprestam ou deslocam recursos financeiros para fim de investimento, que transferem esses recursos dos agentes superaftários, que são aqueles que depositam, para os agentes deficitários, que são aqueles que buscam as instituições financeiras, sejam elas privadas ou públicas, a fim de atender uma necessidade financeira, seja empréstimo ou financiamento. E quais são esses elementos? Quais são esses elementos que constituem o sistema financeiro nacional? São todos os bancos comerciais ou bancos de investimentos, as corretoras de valores, os fundos de investimento, os fundos de pensão, as bolsas de valores, as companhias de seguro. Toda instituição que tem como finalidade movimentar dinheiro a fim de prometer uma rentabilidade futura é e deve ser regulamentado pelo Sistema Financeiro Nacional. Todos esses exemplos são vinculados, subordinados às regras do Banco Central do Brasil, chamado de Bacen. Então, a remuneração do sistema financeiro, como essas instituições financeiras sobrevivem, é dada pela diferença entre a taxa de juros cobradas por eles da taxa de juros ofertada por eles. Ou seja, um banco comercial empresta a 10% e, da mesma forma, promete ao indivíduo que lá deposita uma determinada quantia do seu salário 8%. O lucro, 10% daquilo que ele oferece, dos 8% daquilo que ele promete, ou seja, os 2%, é a rentabilidade, ou seja, é a receita daquela instituição financeira, daquele banco comercial, dado no exemplo. É assim que as instituições financeiras sobrevivem, é por meio da diferença entre a taxa de juros paga da taxa de juros ofertada. Para que serve o Sistema Financeiro Nacional? Bom, o Sistema Financeiro Nacional foi criado para regular essas imperfeições do mercado, tais como as falhas de transmissão de informação, ou seja, os bancos comerciais nos municípios realizavam no passado transações comerciais, transações financeiras, e o Banco Central não possuía informações, fazendo com que esses agentes financeiros deixassem o mercado fragilizado, passível de crise, poderiam resultar em falência, como ocorreu no passado, como alguns bancos no passado que decretaram falência por falta de uma fiscalização, por falta de um acompanhamento de um órgão maior. O Sistema Financeiro Nacional também é importante para realizar essa intermediação financeira, né? Ele surge como um mecanismo para minimizar essas imperfeições por meio dessa comunicação, que é online, que é diária, a fim de que o Banco Central controle a saúde financeira de cada uma dessas instituições, a fim de que, ao final, transmita aos investidores os recursos necessários, né? Tudo aquilo que foi prometido em contrato, quanto da abertura de uma conta, quanto da aplicação de algum tipo de investimento. Então, esse exemplo ilustra como funciona o Sistema Financeiro Nacional. Os agentes superaftários recorrem às instituições financeiras a fim de depositar parte do seu salário por meio de poupança. O sistema financeiro recorre a essas poupanças porque, como foi dito anteriormente, nenhum banco, além do Banco Central, possui o poder de emitir papel moeda. Nenhuma instituição financeira possui uma impressora de papel moeda, somente o Banco Central. Então, para que uma instituição financeira possa ofertar, prometer e conceder um empréstimo, um dinheiro emprestado, ele tem que recorrer às poupanças daqueles indivíduos que lá depositam. Então, o sistema financeiro capta esse recurso depositado e oferta no mercado financeiro esse dinheiro por meio de empréstimos. Então, observe nesse gráfico abaixo, nessa figura abaixo. Os agentes superaftários depositam na poupança, o sistema financeiro oferta em média 2% em troca dessa poupança, capta esses recursos lá depositados e oferece no mercado financeiro através de empréstimo para outras pessoas ou até mesmo para outras empresas em troca de 8%, por exemplo.
Então, as instituições financeiras recebem 8% em cima daquele que emprestou e paga 2% em cima daquilo que captou. Essa diferença de 8 menos 2% é a receita dos bancos. E é por isso que os bancos são as instituições mais lucrativas no Brasil. Banco Central do Brasil. E ele foi criado em 1965, com a finalidade de emitir papel moeda, como já foi dito. É o único órgão que possui a impressora, que gera papel moeda. Busca a estabilidade do poder de compra da moeda, através do controle da oferta de papel moeda em circulação. Nós já aprendemos nas aulas anteriores que quando algo, algum bem, algum produto, algum serviço está em excesso no mercado, ele se desvaloriza. Portanto, o Banco Central controla a oferta de papel moeda em circulação. Ele também zela pela poupança nacional, a fim de que ele possua sempre uma reserva de recursos para fazer frente a crises econômicas. Eleva também os padrões de produção e consumo por meio da taxa de juros. A taxa de juros, como já vimos, ela interfere na demanda por moeda. Quando o governo, por meio de uma política monetária, diminui a taxa de juros, está facilitando o acesso ao crédito. Assim, ele está estimulando a produção e o consumo. Isso é muito bom. Por outro lado, liga o alerta do risco de aumento de preço, inflação. Também tem como finalidade zelar pela liquidez da economia, sempre colocando à disposição uma quantidade de papel moeda, uma quantidade de dinheiro suficiente para adquirir os bens e serviços produzidos. E também, não menos importante, fazer frente às reservas internacionais, trocar papel moeda, trocar real por dólar. Lembre-se sempre de que a saúde financeira de um país é medida pela quantidade de reservas internacionais em caixa. E por reservas internacionais, entenda-se dólar. Nenhum país faz poupança em moeda nacional, mas sim em moeda internacional. Principais atribuições do Bacen, do Banco Central: satisfazer a demanda de dinheiro da população, manter o papel moeda em circulação em boas condições de uso, aquele dinheiro dilacerado, aquele dinheiro em mau uso, aquele dinheiro rasgado, aquele dinheiro amassado, ele é recolhido periodicamente pelos bancos, enviados para o Banco Central, onde o Banco Central imprime papel moeda nova na mesma quantidade, no mesmo valor daquilo que foi recolhido e distribui para as instituições financeiras. Aquele dinheiro que não sai em caixa eletrônico, aquele dinheiro que está em mau uso, nós chamamos de dinheiro dilacerado. Ele é substituído por dinheiro novo, mas nunca colocado esse dinheiro dilacerado mais um dinheiro novo. Ele é substituído, a fim de que a oferta permaneça a mesma. A oferta de dinheiro, ela tem que acompanhar apenas a produção. Se o país está com um aumento na produção, está com um aumento no PIB, do Produto Interno Bruto, então isso é condição para que o Banco Central possa aumentar a quantidade de dinheiro em circulação. Mas se não há necessidade, correndo o risco de causar inflação ou crise econômica, dependendo do caso. Manter os valores em circulação ajustados à realidade econômica, contribuir para a formulação da política cambial, ou seja, o Banco Central ele pode provocar choque de oferta de dinheiro ou choque de demanda, aumentando ou diminuindo a quantidade de dinheiro em circulação. Se tivermos mais real do que dólar em circulação, o que acontece com o real? Ele se desvaloriza. Se tivermos menos real e mais dólar em circulação, o que acontece com o real? Ele se valoriza. E as consequências de uma moeda nacional valorizada e desvalorizada nós vimos na aula anterior. Organização e disciplinamento, fiscalização do sistema financeiro nacional, ou seja, ele cria normas, regulamentos, rotinas para que os bancos cumpram, a fim de que o Banco Central possua as informações do que acontece lá dentro, a fim de zelar pela saúde financeira dos bancos. Um exemplo disso é o compulsório, que é um depósito obrigatório, como o próprio nome diz, feito pelas instituições financeiras, pelos bancos comerciais, diariamente, numa conta, onde o Banco Central faz uma reserva para que possa ser usado frente a crises como aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, e no Brasil no passado não tão recente. Conhecer também a situação financeira das instituições, ou seja, essa rotina permite que o Banco Central conheça a situação econômica e financeira das instituições, controle as fusões que acontecem
com certa frequência, a fim de que garanta a livre concorrência entre as instituições financeiras, né? A livre concorrência entre as instituições financeiras se dá por meio daquilo que elas oferecem. E o que é que elas oferecem? Uma taxa de juros mais ou menos atraente. Participa também dos processos de integração econômica com o exterior, né? A fim de que estreite essas relações comerciais e facilitem, né, quebrem aquele estigma do protecionismo que nós vimos que causa tanto prejuízos para as relações comerciais entre as nações, que nós vimos na aula passada. Então, enfim, a importância do Banco Central se dá por meio de administrar o fluxo de pagamentos, né, dos devedores, dos agentes deficitários, junto aos agentes superavitários, e a manutenção da moeda evitando especulações, né, que são choques de especuladores, de pessoas que têm o poder de, através de uma informação ou até mesmo de uma informação inverídica, provocar valorização ou desvalorização na moeda nacional ou na moeda estrangeira a fim de obter uma rentabilidade. Como é que isso acontece? Alguns agentes do sistema financeiro possuem informações privilegiadas, podem vir a possuir alguma informação privilegiada sobre uma possível valorização ou desvalorização no dia seguinte ou na semana seguinte e fazer alguma aplicação buscando obter um lucro em função dessa informação privilegiada ou através da geração, né, da criação de uma informação fictícia, a fim de que gere um comportamento, né, por parte dos outros investidores. A gente chama isso de especulação. Dessa forma, o Banco Central, com as recentes crises, revela-se de suma importância para a estabilidade da moeda interna, né, da moeda nacional, para fazer frente contra esses artifícios usados tanto pelas instituições financeiras como pelos especuladores, a fim de que resguarde os direitos dos credores, que são as pessoas que lá depositam. E a inflação? Bom, a inflação não é só o aumento de preço. Isso pode ocorrer em razão de outros fatores que nós iremos ver, mas é um aumento contínuo e generalizado de preço ao longo de um determinado período de tempo. E quais são as consequências dessa inflação? Bom, a inflação possui três principais consequências. A principal dela é sobre a distribuição de renda, já que os preços são reajustados periodicamente, em razão de vários motivos, nós iremos ver alguns deles, mas o salário, a renda do trabalhador, não acompanha esses reajustes de preço. Então, uma inflação descontrolada, uma inflação generalizada, ela provoca perca do poder de compra e causando uma péssima distribuição de renda. A inflação também causa efeito sobre a balança comercial, uma vez que o aumento desenfreado dos preços dos produtos fabricados no Brasil desestimula o consumo desses bens e estimula ou incentiva o consumo dos bens importados. E como já vimos também, quando as empresas, as indústrias nacionais vendem pouco, gera desemprego. Portanto, a inflação tem que ser combatida também para evitar esse efeito sobre a balança comercial. E a inflação também causa danos irreversíveis nas expectativas dos investidores, aqueles empresários, aqueles detentores de indústrias, de grandes supermercados, que pensam em colocar o seu negócio no Brasil, investir, criar uma indústria, olham e analisam a situação do país e se eles detectam uma inflação, um aumento de preços desenfreados, desorganizados, isso desestimula, gerando expectativa negativa nesses investidores, atrasando e até mesmo inibindo os investimentos que aqui seriam feitos. Então, quando acontece o contrário, quando o governo passa a imagem de uma inflação controlada, uma inflação em patamares aceitáveis, isso passa confiança para os investidores, trazendo novas empresas e, consequentemente, novos postos de trabalho. Tipo de inflação. Esse aumento de preço pode ser em razão da demanda ou podemos também da oferta, dependendo do ponto de vista. Ou seja, quando um consumidor busca um determinado bem e serviço, causa um aumento no consumo desse determinado bem e serviço, seja por causa do marketing, da propaganda, do modismo, seja por conta da religiosidade, como aconteceu na Semana Santa ou no Natal, quando o consumidor aumenta a sua demanda, o seu consumo de determinado bem e serviço, ele causa um aumento no preço, em razão da demanda. Quando as verduras, frutas, hortaliças
estão em falta no mercado em razão de intempéries da natureza, como chuva, nevada, seca, isso causa um choque de oferta, escassez desses bens, causando também, em razão disso, um aumento de preço. Então, nós temos uma inflação causada por demanda ou por oferta. A inflação também ela pode ser causada pelos custos, pelo aumento nos custos, em razão da elevação dos custos de produção. Existem alguns bens, alguns insumos, alguns fatores de produção essenciais para a fabricação de alguns bens, que se tiver um aumento nesses insumos, esse aumento é repassado para o preço do produto final. Nós observamos muito isso quando há aumento nas commodities, que são produtos in natura, como o petróleo, como o trigo, como o milho, que são insumos importantíssimos para a produção, para a fabricação de uma série de outros bens acabados. Como sabemos, o petróleo é o insumo para a produção de combustível, e combustível é um insumo para o frete, para o preço do pneu, para o preço do asfalto, por exemplo. O trigo é um insumo importantíssimo na produção de pães, de massas. Então, quando vemos um aumento, de forma geral, nos preços das commodities, que são insumos importantes para a produção desses bens e serviços, nós vemos um aumento em razão dos custos, como na energia elétrica também, no gás de cozinha, na água. Todo aumento nos insumos pode e deve ser repassado para o preço do produto final, gerando um aumento de preço e, consequentemente, contribuindo para o aumento da inflação. E o que é uma inflação inercial? O que seria a inércia inflacionária? É quando há o aumento de preços sem que haja nenhum fenômeno desses que nós falamos. Um aumento na procura, ou uma escassez na oferta, ou um aumento nos custos de produção. Se dá por meio da tal de indexação. Indexar é amarrar ou vincular. E nós observamos a indexação nos contratos, geralmente nos contratos de serviço, como o aluguel, por exemplo. Quando se fecha um contrato de aluguel, esse aluguel é reajustado, na maioria das vezes, a cada 12 meses, com base num indexador, que pode ser o INPC, o IPCA, o IGPM, enfim, geralmente é o indexador da Fundação Getúlio Vargas, o IGPM, um dos maiores. Então, daqui a 12 meses, esse contrato de locação, esse contrato de aluguel vai ser reajustado com base no IGPM daquela data, sem que tenha havido nenhum outro fenômeno, sem que tenha havido uma escassez de aluguéis, sem que tenha havido um aumento na demanda por aluguel, simplesmente porque aquele contrato estava vinculado, estava amarrado, estava indexado a um fator de reajuste. Isso também acontece com o salário dos trabalhadores por meio das convenções coletivas de trabalho, que acontecem anualmente e reajustam o valor do salário com base na inflação. Então, isso é uma inflação, um aumento no preço do salário, um aumento no preço do aluguel, um aumento do preço do serviço repassado continuamente. Por isso, há uma inércia. A inflação se aumenta por si só, com base numa cláusula contratual. E isso também pode gerar uma tal de espiral inflacionária, ou espiral preço-salário. Como é que isso acontece? Bom, se eu, por contrato, empregador, sou obrigado a aumentar o salário do meu empregado a cada 12 meses, com base na Convenção Coletiva de Trabalho, então, como o salário é um insumo da minha produção, um insumo importantíssimo, eu, como empresário, como produtor, me sinto no direito de repassar esse aumento, ou pelo menos parte desse reajuste, para o preço do meu produto ou do meu serviço que eu vendo, que eu ofereço. Então, eu reajusto o preço do salário, mas jogo para o preço do produto. Esse preço do produto sofre um aumento. Esse aumento vai corroer parte do reajuste que foi dado ao meu trabalhador. Portanto, daqui a 12 meses, eu terei que reajustar mais uma vez o salário dos meus empregados, com base na Convenção Coletiva do Trabalho, e mais uma vez, esse reajuste, daqui a 12 meses, eu vou jogar mais uma vez no preço do meu produto. E esse movimento é contínuo, infinito, gerando uma espiral que nós chamamos de espiral inflacionária.
Com isso, nós falamos hoje sobre moeda, sobre inflação, renda, taxa de juros e como essa teoria monetária interfere no comportamento dos consumidores e dos agentes financeiros. Até a próxima aula e obrigado.